Bom dia, professor Clay. Bom dia, alunos. Meu nome é Andressa Barreto Frota. Nosso grupo ficou responsável pelo livro 2, capítulo 5 ao 7. E eu vou falar sobre o capítulo 5, onde Jean-Jacques Rousseau faz comentários do direito de vida e morte. Rousseau questiona se o homem que se lança de uma janela de um apartamento seja culpado do seu suicídio. E ele responde afirmando que todo homem tem o direito de arriscar a sua própria vida para mantê-la. Ele constata em outra passagem que quem quer conservar a vida à custa de outra pessoa deve dá-la quando for preciso. No segundo parágrafo, Rousseau aponta um criminoso como rebelde e traidor da pátria. Afirma que os processos e as sentenças são as provas e declaração de que ele violou o tratado social e, desse modo, ele deixa de ser membro do Estado e, de fato, aplica-se a pena de morte. Nos últimos parágrafos é estampado claramente que o soberano tem o direito de perdoar ou eximir o criminoso de pena. E por último, afirma que em um Estado bem regido há poucas punições, não pelo fato de que o soberano perdoe muito, seja um homem bom, mas pelo fato de haver poucos ou menos delinquentes na sociedade. Meu nome é Andressa Aguiar Rocha e eu vou falar sobre o capítulo 6 da lei. No primeiro parágrafo, Rousseau afirma que a justiça ela vem de Deus, que é a sua única origem. E também diz que se nós conseguíssemos recebê-la do alto, não precisaríamos de leis e de governo. Contudo, no outro parágrafo, ele afirma que há, sem dúvida, uma justiça universal, provinda somente da razão. Só que para ela se estabelecer entre nós, seria necessário que fosse recíproca, ou seja, que eu fosse justa com o meu próximo e ele comigo também. Defende também que as leis e as convenções são necessárias para unir os direitos aos deveres e levar a justiça ao seu objeto. No estado de natureza, onde tudo é bem comum, eu não devo nada a quem nada prometi, e tudo que para mim não for útil, eu considero alheio. Ou seja, o que eu não considerar necessário para mim, de utilidade, eu deixo para o próximo sem problema. Já no estado civil, é diferente, onde a lei determinou os direitos. Então, tudo que eu tiver, que eu achar que for o meu direito, dado pela lei, eu vou atrás. Por mais que isso não seja tão útil para mim e que eu não queira tanto aquilo, não seja tão necessário. Mas porque a lei me deu o direito de ter, eu vou atrás. As leis têm objetivos gerais. Elas não consideram o indivíduo como o homem como indivíduo e nem as ações individuais, particulares. As leis são feitas, como já foi dito, como elas têm objetivos gerais, foram feitas para o coletivo. Elas atingem ações coletivas. Das ações coletivas, haverá as relações sociais. Então, ela procura atingir os direitos de todos, e não só individual. Logo, tudo que for objeto do indivíduo ou particular não interessa ao poder legislativo. Bom dia, professor Klein, alunos. Meu nome é Anne Laura e eu fiquei responsável por falar do capítulo 6 juntamente com a Andressa. Dando continuidade ao que a lei expôs agora, pode-se concluir que, mediante de tudo que se vê, é inútil perguntar quem se toca fazer as leis, uma vez que elas são de atos de vontade geral, e nem se o príncipe é superior às leis, uma vez que ele faz parte do Estado também, e nem se a lei pode ser injusta, pois que ninguém é injusto para si, ninguém vai agir
de forma que considerem injusto. É comum que todos tentem fazer o que se considera justo para si. Nem como somos livres, submetidos às leis. Então, a partir do momento que estamos submetidos às leis de um todo, de um conjunto, nós passamos a abdicar de algumas coisas que nós consideramos para que todos consideram justos. Então, a gente não é totalmente livre. Vê-se mais que, reunindo a lei, a universalidade da vontade e a do objeto, que um homem, seja qual for, seu modo próprio, ordena, não é uma lei. O que um homem qualquer vai ordenar não pode ser considerado uma lei, ou então o que um soberano ordena com o intuito de acerca de um objeto particular. Isso não é lei, isso pode ser considerado um decreto. Também nem um ato de soberania, e sim de magistratura. Chamo, pois, Rousseau, de acordo com Rousseau, ele diz que a república é todo Estado regido por leis, qualquer que seja a forma de sua administração. Porque então só o interesse público governa e a coisa pública passa a representar algo. Então a república vai ser aquilo que um Estado vai estar representando a vontade geral. Então as leis são as condições da associação civil. O povo que está submisso às leis devem ser os mesmos que irão ser o autor delas. Ou seja, eles vão ter que, de acordo com um bem comum entre eles vão ter que contribuir com as leis do Estado. Bom dia, eu me chamo Antônio Ribeiro Parente Júnior e vou apresentar a primeira parte do capítulo 7 do Legislador para o professor Klein e alunos que porventura venham assistir esse vídeo. Primeiro, para descobrir as melhores regras de sociedade que convém às paixões, seria necessária inteligência superior que visse todas as paixões sem experimentar nenhuma, que, sem relação com a nossa natureza, a conhecesse profundamente, que se dignasse entender nossa felicidade, sendo a sua independente de nós, que, buscando enfim no andar dos tempos uma glória distante, pudesse atrapalhar no século e gozar no outro. Penso que o que Rousseau quis dizer com esse parágrafo foi: a pessoa ou instituição que vai elaborar as leis precisa necessariamente se desprender das paixões e anseios de terceiros, ignorar completamente emoções e desejos imediatos das pessoas para poder elaborar na medida do possível uma lei imparcial que possa beneficiar a curto e longo prazo na medida do possível. Leis justas que propiciem o benefício direto e indireto da população alvo delas. Esse mesmo raciocínio fazia Calígula quando ao fato Platão fazendo o direito para definir o homem civil ou real que procura no seu livro do reino. Se porém não há dúvida de que o grande príncipe é homem raro, que diremos do grande legislador? Ao nascer da sociedade de Montesquieu, são os chefes das repúblicas que fazem a instituição, e depois a instituição que forma o chefe das repúblicas. Ou seja, pense também que o que Rousseau quis dizer com esse parágrafo foi: as instituições são criadas por pessoas que têm o dever de serem imparciais, tanto política quanto religiosamente, e essas instituições têm o dever de formar os futuros chefes no molde das proporções jurídicas, para que ao elaborar as leis, elas mantenham o foco de apenas beneficiar a sociedade. Em todos os sentidos, o legislador é no Estado um homem extraordinário, e o deve ser por seu engenho, não ao menos por seu emprego. Não é magistratura, não é soberania. Esse é que constitui a república. Não entra na sua constituição uma função particular e superior, que nada tem de comum com o império humano. Pois se aquele que governa os homens não deve governar as leis, o que governa as leis também não deve governar os homens, de sorte as leis, instrumentos de suas paixões. Ou seja,
Acredito que o que Rousseau quis dizer também com essa assertiva foi que o legislador, além de não se deixar influenciar por nenhuma das proposições mundanas e anseios imediatos das populações, ele deve também ter o cuidado de fazer um trabalho acurado psicologicamente para trabalhar essas emoções, de modo que essas emoções de terceiros resultem em propostas jurídicas que vão beneficiar a elaboração das leis. Não pode deixar também que nenhuma perspectiva religiosa influencie as leis, pois em algum dos trechos ditos anteriormente foi dito no livro de Rousseau que as leis vêm de Deus, mas quem elabora as leis são os homens. Ou seja, nós não devemos nos prender a uma lei pré-elaborada. Nós sempre devemos observar a lei, internalizar a lei, de modo que podemos sempre nos questionar e nos propor novas maneiras de encarar essa lei, para que disso resulte, do questionamento e da problematização, leis que melhorem a sociedade, que no constante aprimoramento da nossa capacidade de fazer justiça, da nossa jurisprudência, nós possamos melhorar a sociedade. E por último, podemos observar o seguinte: por exemplo, Roma, em sua mais bela idade, viu renascer todos os crimes da tirania, por haver confiado aos mesmos a autoridade legislativa e o poder soberano. Ou seja, há o perigo de, ao elaborar as leis, possamos fatalmente imprimir nossas convicções políticas e religiosas. Ou seja, o legislador, além de ignorar, na medida possível, anseios e proposições imediatas e superficiais do povo, e de ignorar proposições políticas e religiosas, deve também pôr de lado os seus próprios anseios políticos e interesses de qualquer natureza. E também não deve se tentar apossar da lei. Ele deve fazer a lei de modo que essa o beneficie e o estabeleça punições para ele mesmo e também para as populações. Não pode fazer a lei de que de qualquer maneira o favoreça. Ele deve fazer leis que contemplem todas as pessoas, inclusive quem as elaborou também. Pronto. Bom dia, meu nome é Antônio Fernando, vou falar sobre o livro Contrato Social, de Rousseau, livro 2, capítulo 7, os legisladores, da continuação aqui é o Antônio Ribeiro. Que Rousseau, para o povo nascente, possa gostar das ações máximas da política e seguir as regras fundamentais da razão de Estado, seria preciso que o efeito pudesse se tornar causa, que o espírito social, que deve ser obra da instituição, perseguisse a própria instituição, e que os homens fossem, antes das leis, deve ser com elas. Não podemos, pois, o legislador empregar a força porque ela teria que confirmar uma autoridade de outra ordem, que arraste sem violência e persuada sem convencer. Ou seja, o legislador ele une o povo e elabora as leis para que podemos conviver em sociedade, e seria útil que possamos, através das leis, cumpri-las para